Então, o meio ambiente é isso, é essa comunidade imensa, cósmica, terrenal, humana, que nos une a todos numa grande família. E nós somos um elo dessa comunidade divina. Segundo ponto que temos que enriquecer é o nosso conceito de terra. Terra não é isso que está nos manuais. Que é um planeta com as partes elevadas, que são os continentes, e 70% que são água, rios, mares e oceanos. Isso é um conceito pobre de terra. Terra não é isso. E a partir dos anos 70 ficou claro com a ciência que a Terra não só tem vida em cima dela, como a carta da Terra diz, ela é viva. A própria Terra é um super-organismo vivo, que articula o químico, o físico, o biológico, o ecológico de tal maneira sutil e includente que ela sempre produz e reproduz vida. Isso mostrou aquele cientista que na NASA tinha a tarefa de criar instrumentos que, acoplados às naves espaciais, aos foguetes, devia identificar vida lá fora. E nunca identificava nada. Quando os aparelhos se voltavam para a Terra, os ponteiros enlouqueciam, porque dizia, lá tem vida. Ele ficou tão impressionado que, ao voltar, depois de anos, com toda a sua equipe de 100 cientistas, compararam as condições atmosféricas da Terra com os nossos vizinhos, Marte e Vênus. E aí se deram conta que a Terra tem um equilíbrio que só um ser vivo tem. Por exemplo, há bilhões de anos, a salinização dos oceanos é sempre 3,4. Se chegasse a 6, nenhuma vida seria possível. O oxigênio é sempre 21%. Se fosse 25%, ninguém podia acender um cigarro aqui que incendiaria. Se caísse a 15%, nós desmaiaríamos. Mas ela mantém sempre 21%. O nitrogênio que faz crescer as plantas é sempre 79%. Se fosse 85%, todos nós seríamos gigantes, como ele aqui na frente. Aliás, eu nunca vi nenhuma foto, não dava. Pegava só o pescoço, a barriga. E se descesse para 65, 70, todos nós seríamos anões. Mas sempre mantém 79%. E assim todos os elementos. Daí ele levantou a hipótese que a Terra é viva. E chamou Gaia. Gaia é o termo grego da divindade mitológica para dizer a Terra viva. Não é divinizar a Terra, é dizer que ela é viva. E isso como hipótese. A partir de 2002, num congresso na Holanda, com 3.000 cientistas, onde ele e seu grupo apresentaram as provas, foram tidas como convincentes e ela passou como teoria científica. E vocês sabem que em ciência não há verdade. Há teoria que é a verdade científica. Então hoje nós sabemos que a Terra é um organismo vivo. E é o testemunho que os astronautas nos deram. Diz, daqui da Lua, das nossas naves espaciais, a gente vê a Terra pequenininha, ela cabe na palma da nossa mão, a escondemos atrás do nosso polegar, mas ela é brilhante, ela irradia, porque ela é viva. E daqui de cima não há diferença entre humanidade e Terra. É uma coisa só. Por isso que o ser humano é Terra. Que no momento avançado da sua complexidade e evolução, a Terra começou a sentir, começou a pensar, começou a amar, e aí foi a emergência do ser humano. Por isso que o homem vem de humus, terra boa, terra fértil. E Adão, em hebraico, vem de Adamá. Adamá é a terra boa, a terra arável. E Adão é o filho e a filha da terra. Então nós somos terra. Que pensa, que anda, canta, que representa. Então nós temos que enriquecer nosso conceito de terra, e face à terra cabe o conceito de mãe terra, porque ela nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Eu tive a honra, 2 anos atrás, lá na ONU, foi apresentado o projeto de mudar o dia 22 de abril como o dia da terra para ser o dia da mãe terra. O projeto era velho, era sempre rejeitado,
Isso é coisa de índio, coisa de culturas antigas, isso não funciona cientificamente. Mas devido aos cataclismas, tsunamis e os desequilíbrios, o projeto voltou. Então, um representante dos povos originários, Evo Morales, fez um discurso impressionante, dizendo: nós, humildes povos da terra, suplicamos a vocês todos que representam os povos, deem sossego à nossa mãe terra. Deixe que ela respire, que ela refaça seu sangue, se cure das suas enfermidades. E disse uma frase difícil, dura: ou nós acabamos com o nosso modo de produção e de exploração da terra, ou a terra vai acabar conosco. Diz: o século XX foi o século dos direitos humanos. O século XXI será dos direitos da terra, dos animais, dos ecossistemas. E aí pediram a mim, não sei porquê, mas pediram que eu fizesse a parte mais científica, mais ética, mais espiritual. Então estudei o mais que pude, conversei com os cientistas e fiz lá o meu discurso. Mas eu via pelos olhos que a coisa não chegava, que somos 192 representantes dos povos. Quando eu disse que a terra é mãe porque nos dá tudo o que nós precisamos para viver e nos gera a nós mesmos, e mãe a gente não compra, a gente não vende, a gente não faz como faz com a terra, a gente ama, a gente respeita, a gente cuida, aí todo mundo aplaudiu, e quando voltamos, passou. Então, a partir de agora, dia 22 de abril, é o dia da Mãe Terra. Da Mãe Terra. E eu até fiz um apelo ao Ban Ki-moon, que é o secretário-geral da ONU, porque lá, na minha sala, tem uma cúpula vazia. Eu disse: senhor secretário, quando fizer a reforma que vão fazer ano que vem, coloque nessa parte vazia um globo terrestre, a Mãe Terra, desses belíssimos que a gente vê pela televisão. E quando vocês tiverem perplexidades, não tiverem soluções aos problemas políticos, econômicos, ambientais, ecológicos, consultem a Mãe Terra. Ela ilumina os seus filhos e filhas, para vocês encontrarem a solução. Então ele prometeu fazer isso, vamos cobrar dele. Então, quando falamos de meio ambiente, devemos pensar nessa visão mais ampla, da comunidade de vida, da terra como algo vivo, e nós, parte da terra, não fora dela. Mas não existe só a ecologia ambiental, existe a ecologia social, que nós vivemos em sociedades. Então a pergunta é: como é que a sociedade se relaciona com os bens e serviços da natureza, com aquilo que ela oferece? Então há sociedades que são extremamente ecoamigáveis, só pegam aquilo da natureza que precisam e o resto eles respeitam. Por isso é importante revisitar as culturas indígenas, andinas, porque elas têm uma veneração suprema pela terra. Quando derruba uma árvore, os tupis guaranis, os yanomamis, faz todo um rito de desculpa, porque vai ter que derrubar a árvore para fazer uma porta, fazer uma canoa, mas depois replanta a outra árvore. E nós vamos com a motosserra, como vocês viram, vai derrubando tudo. Aquilo que a natureza demorou 30, 40 anos para fazer, com a motosserra se derruba em menos de um minuto. Então, o tempo tecnológico com o tempo natural estão absolutamente defasados. Orlando Vilas Boas, esse grande indigenista, disse uma vez uma frase famosa: quando nós vamos aos índios, a gente não pergunta o que eles têm, pergunta o que eles não têm. Eles não têm roupa, não têm casa, não têm tecnologia, não têm isso, não têm aquilo. E se nós perguntarmos aquilo que eles têm, nós ficaremos admirados. Eles têm uma liberdade que nós nunca tivemos. Porque o cacique não manda sobre ninguém, a função dele é só se relacionar com outras tribos. Cada um é livre. Se alguém à meia-noite quiser ir lá fora, dar um grito, fazer uma cantoria, todo mundo respeita. Segundo, todo o saber da tribo é comunicado a todo mundo, ninguém se apropria do saber. Então todo mundo sabe fazer a sua flecha com extremo cuidado. Eu estou fazendo isso há dezenas, centenas de gerações. E cada indígena não só é livre, mas ele também
tem um respeito profundo pela natureza. Quando ele chega a mais de 300, eles se dividem para não estressar a natureza e fundam outra etapa. Então nós temos que revisitar isso. As culturas indianas criaram a categoria bem viver. O que é o bem viver? É relacionar-se com a natureza de tal maneira que a categoria central é o equilíbrio. Equilíbrio entre marido e mulher, entre a família, entre toda uma sociedade, equilíbrio com as energias das montanhas, dos solos, do lago, das estrelas, equilíbrio com Deus. Desse equilíbrio nasce a inclusão de todos e a preservação da vitalidade da terra. E é impressionante ver como na Constituição da Bolívia, do Equador, entrou essa categoria bem viver. Primeiro parágrafo da categoria da Constituição da Bolívia diz: nós, em nome da Pachamama, Pachamama é a terra como mãe, em nome da Pachamama, em nome dos nossos ancestrais, das energias que nos cercam por todos os lados, nós defendemos como primeiro dever do Estado criar condições para que todos tenham o bem viver. As plantas, os animais e os seres humanos. Todos tenham o bem viver. Nós temos que viver bem. Para alguns viver bem, muitos têm que viver mal. Lá no bem viver inclui todos, porque todos estão inter-retro-relacionados. Então há sociedades que têm uma visão assim da natureza. A nossa sociedade, que surgiu no século XV, XVI, ela se estabeleceu como modelo, como ideal, como paradigma, conquistar o mundo. A conquista do mundo. Fomos todos uma espécie de Napoleões, Alexandre Magno, Hernán Cortés, conquistar todos os continentes, submeter os povos, dominar a terra. E o conceito de terra, a terra é uma coisa que não tem propósito, não tem inteligência, como dizia Francis Bacon, devemos torturar a natureza como o torturador tortura a sua vítima, até que ela entregue todos os seus segredos. Então é uma relação de violência. E o ser humano de fora como quem está em cima dominando. E criamos toda a civilização moderna que nos trouxe grandes benefícios, desde o antibiótico, que nos cura, nos prolonga a vida, nos levou à lua, nos trouxe de volta, mas simultaneamente criou uma máquina de morte que pode destruir por 25 formas diferentes todos os seres humanos. Numa das pausas de café da nossa reunião da Casa da Terra, eu perguntei ao Gorbachev: ministro, é verdade? Porque ele foi o primeiro ministro da União Soviética, introduzia a perestroika, aquela coisa toda. Perguntei: é verdade que o senhor podia tomar o famoso telefone vermelho e deslanchar uma guerra nuclear? E ele me disse: senhor Boff, havia 2 generais malucos que todo dia vinham me falar no ouvido: vamos ao enfrentamento final com o Ocidente, vamos à guerra. E ele dizia: só com as armas que nós russos temos, sem precisar das americanas, francesas, inglesas, posso destruir toda a humanidade sem sobrar nenhum. Nós temos esse poder. Pois isso está armado, está em grandes reservas, as armas nucleares, e não só as químicas, as biológicas. Então criamos o princípio da autodestruição. Nós podemos fazer isso. Nós temos que cuidar para que ninguém acione, que não haja um tsunami que ative as nossas centenas de usinas nucleares que tem pelo mundo e crie um cataclismo para todo o planeta Terra. Então, há sociedades que se relacionam de forma agressiva, no sentido de produzir cada vez mais bens para o consumo, para a cesta de consumo ou para o enriquecimento. A pergunta é sempre: quanto posso ganhar mais com o menor investimento possível e o tempo mais curto possível? Essa estratégia, que já dura 400 anos, levou ao estado de hoje, que 80% das florestas úmidas foram dizimadas, 64% das terras agricultáveis foram erodidas e uma matança fantástica da biodiversidade. Esse grande biólogo, Edward Wilson,
que criou a palavra biodiversidade. No seu último livro diz, ele é um grande especialista na área, que nós estamos eliminando por ano entre 27 a 100 mil espécies de seres vivos por ano. E cada ser vivo é um livro aberto, que nós não chegamos a ler. E talvez dentro está a solução para o Alzheimer, para a AIDS, para outras enfermidades. Então, o que nós estamos fazendo é uma grande devastação do sistema Terra, do sistema vida. Então, a nossa sociedade, ela continua, e agora com as tecnologias novas, que exploram o solo, vocês sabem que hoje a grande exportação que está havendo no mundo é chão, terra, que é levada para a Rússia, para a China especialmente, porque eles têm elementos raríssimos que estão presentes na Terra, que vão servir para as altas tecnologias de guerra, para aparelhos altamente sofisticados de tecnologia, e isso em função do mercado, não em função da vida. Então, esse modelo de sociedade, ele atingiu hoje o seu limite. E nossa geração está assistindo à realização da profecia de Marx, no segundo livro do Capital. Aí Marx diz, a tendência do capital. Ele não tinha os dados que nós temos hoje, mas ele era suficientemente inteligente para ver qual é a lógica do capital. Diz, a lógica do capital, e sua tendência é destruir as duas colunas que o sustentam. A natureza devastando. E nós estamos assistindo isso. E a força de trabalho colocando a máquina. Nós estamos assistindo isso. Coloca automação, computação, então há um desemprego fantástico, estrutural. Gente que nunca vai ingressar no mercado de trabalho. Porque a máquina substitui, e a máquina não adoece, não paga 13º, não tem férias, nada. Então, nós estamos assistindo ao fato de que esse modelo, que trouxe grandes vantagens, nós não devemos ser obscurantistas, negar isso, mas ele trouxe riscos enormes. Por isso eu dizia que não dá para trabalhar a tecnologia só com a tecnologia. Só dentro de uma nova visão de terra, de relação dos seres humanos com a terra. E é nesse contexto que se fala de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que é, digamos, o grande mito dos discursos oficiais, que domina todos os grandes projetos dos Estados, que é o tema central ainda da Rio+20. Eu acho que o desenvolvimento que temos hoje, ele não é nada sustentável, porque ele cria um fosso enorme entre ricos e pobres, a tal ponto que 20% da humanidade consome 80% dos bens da terra, e os 80% consomem apenas 4 ou 5%. Então, cria um problema social, mas também cria um problema de ordem da relação do ser humano com a natureza, cria a devastação da natureza. Então, as duas injustiças, a social, criando pobreza, e a injustiça ecológica, devastando, desmatando, criando erosão, poluindo águas, etc. Então, esse modelo nós temos que superá-lo, porque ele, efetivamente, chegou no seu limite. Ele tem dificuldade de se autorreproduzir, e como a crise se instalou no centro do sistema, dos Estados Unidos e na Europa, há chance de nós repensarmos qual é o desenvolvimento verdadeiro. Porque, na verdade, o que não é desenvolvimento, é crescimento. Crescimento é a produção de produtos materiais que vão para o mercado e para o consumo. Mas que desenvolvimento é a ativação de valores que torna a pessoa humana, mais sensível, mais solidária, que ela possa desabrochar como ser humano, amigo do outro ser humano, respeitoso da natureza. Isso seria desenvolvimento. Esse que nós devemos garantir sustentabilidade.
Então, a sustentabilidade não pode ser reduzida àquele conceito lá de 1987, naquele famoso documento da Madame Brundtland-Rowe, 1987, Nosso Futuro Comum, onde se define a sustentabilidade e o desenvolvimento. Aquele desenvolvimento que atende às necessidades humanas, preserva o capital natural e está aberto a gerações futuras. Eu, uma vez passando lá para Estocolmo, e a Madame Brundtland soube que eu estava lá e quis encontrar. Tem aula de libertação, é sempre coisa meio rara. Como tem macumba, tem mulato, tem coisa no Brasil, também tem teólogo da libertação. Então, nos encontramos. E ela perguntou: Sr. Boff, o que o senhor acha do conceito meu que circula pelo mundo do desenvolvimento sustentável? Eu disse: Madame, a senhora me desculpe, mas é um conceito insuficiente. Por que insuficiente? Porque ele é antropocêntrico. Só mira o ser humano. Como se não tivessem os demais seres da natureza sem os quais nós não vivemos. Como se não tivesse a comunidade de vida. Sobre isso não se diz uma palavra. Ela levou um susto e disse, nós estávamos falando em alemão, Sie haben doch recht. O senhor tem razão, nos escapou essa. Então é fundamental incluir na sustentabilidade toda a comunidade de vida. Porque as plantas têm que se alimentar, os animais têm que ter as condições de sua reprodução, os peixes, os micro-organismos. Só 5% da vida é visível, essa nossa aqui. 95% é invisível. São os nossos operários ocultos de trilhões e quatrilhões, que são os micro-organismos, bactérias, fungos e vírus. Como diz Wilson no livro que está em português, aí, A Criação, se você pega uma colherada de chão e coloca debaixo de microscópios quânticos, se descobre nesse pouquinho de terra 10 bilhões de micro-organismos, de 100 espécies diferentes. É a prova empírica para dizer que a Terra é viva, que ela produz tudo, rosa, fruta, banana, mil coisas que nascem da Terra, porque tudo está vivo. Então, essa vida tem que ser contemplada também. E com os nossos agrotóxicos, nós somos campeões de agrotóxicos, 780 milhões de litros por ano, que nós lançamos no solo, penetram no solo, atingem o nível freático das águas, contamina as águas, os animais, nós comemos a carne deles, assimilamos aqueles venenos e matam micro-organismos. Matam as minhocas, que são fundamentais para a aerização do solo, elas só voltam depois de 4 ou 5 anos. Então, tudo isso cabe dentro da sustentabilidade. Cuidar que as condições físico-químicas da vida sejam mantidas. Sem isso, a vida sucumbe, ela não pode continuar. Esse é o desafio que nos vem agora, que nós temos que pensar, e a crítica que fazemos a Rio+20, que ela ainda é refém da categoria economia. Tudo é economia. Agora inventaram a economia verde, que é a coisa mais arriscada do mundo, que é dar preço àquilo que não pode ter preço, porque só tem valor. Porque são os commons, os bens comuns, que são comuns para a humanidade, como água, como sementes, como solos, como fibras, como educação, como saúde. Não posso vender isso, porque são bens naturais, insubstituíveis, ligados diretamente à vida. A vida não pode ir para o mercado, é sagrada demais. E a última grande tacada do sistema de exploração, explorar agora aquilo que eles não exploravam antes, os bens e serviços da natureza. Aí eu fico. A gente pode dar uma versão positiva, dizendo que vamos preservar, por exemplo, nossas águas. O Brasil é o maior exportador de água do mundo, porque ele exporta grãos, cítricos, exporta carnes, e cada quilo de frango, vamos lá, 80 litros de água. Cada quilo de carne de boi são 300 litros de água. Então nós somos os maiores exportadores de carne e de grãos, e junto, maiores exportadores de água. Só que é considerado uma externalidade, ele não paga isso, a natureza dá. Agora quer colocar preço nisso, para preservar. Não que a gente tenha que pagar, mas quem compra tem que pagar a água que está lá dentro, que antes não pagava.
porque a água é o bem talvez mais escasso da humanidade. Já há mais de 1 bilhão de pessoas que têm água suficiente, e como já tem até no programa de vocês, só 0,7% é água doce e acessível ao consumo humano 0,3%. O resto é água salobra, água salgada, água não utilizável para a vida humana. Então a água hoje é um dos bens mais escassos da natureza e é uma corrida mundial para privatizar a água. E quem domina a água, domina a vida, que não há vida sem água. E quem domina a vida tem poder, domina o mundo. Essa é a última grande coisa. Então, a ecologia social discute isso. Diz que esse tipo de sociedade não é possível ter. O que seria uma sociedade sustentável? Seria aquela sociedade que vive aquilo que a gente chama hoje em ecologia o biorregionalismo. As regiões regidas pelos rios, pelos níveis hídricos, com as possibilidades e limites que tem aquele ecossistema, e quanto o poder público, a população pode repartir daqueles bens e serviços, cuidando para que eles se reproduzam, sejam conservados e ao mesmo tempo atendam necessidades, como podemos diminuir a pobreza, como podemos criar cidadãos que participam de tudo, que flua a informação e os conhecimentos para que cada um possa se desenvolver e não fique condenado à marginalidade, que desenvolva tudo aquilo que é arte, comunicação, sentido ecológico das coisas, de preservação das paisagens, dos rios, das águas, que desenvolva os dotes espirituais das pessoas, a música, as artes. Isso seria criar uma sociedade sustentável, e é possível criar. Que é o contrapeso à globalização, que usa uma tecnologia só para o mundo inteiro, tanto para o Alasca como para nós, como Chico Mendes dizia, o nosso desafio é para cada ecossistema a sua tecnologia adequada. Se aplicamos a tecnologia de hoje para a Amazônia, nós destruímos a Amazônia. Então a Amazônia pede uma tecnologia adequada à Amazônia. O Cerrado igualmente, os Pampas igualmente, o Nordeste igualmente. Então nós não temos isso, e temos que desenvolver isso. E aí garantiremos uma sociedade sustentável. E há uma terceira tendência da ecologia, que eu acho uma das mais importantes, que é a ecologia mental. Aquilo que passa na cabeça das pessoas. Já Einstein dizia que o pensamento que criou a crise não pode ser o mesmo que nos faz sair da crise. Temos que pensar diferente para agir diferente. E aí nós temos que questionar as ideias que circulam na nossa cabeça. Eu acho que a primeira ideia que nós devemos superar é o famoso antropocentrismo. Imaginar que o ser humano é o centro de tudo. Que todos os demais seres só têm sentido se ordenando ao ser humano. Quando nós aparecemos no fim do cenário da história, quando a Terra estava pronta em 99,98% do processo de evolução, aparecemos nós, seres humanos. Então a Terra não precisou de nós para organizar sua imensa beleza, sua imensa complexidade. Nós entramos como um elemento altamente agressor. A Terra arriscou nos produzir, porque ele intervém continuamente nos ritmos da natureza para tirar vantagens pessoais dele. Então, o que nós devemos ser é biocêntricos. O sistema de vida que está no centro. E nós somos um elo desse sistema de vida, mais complexo. Um elo que tem uma característica própria, que não é dos cachorros, dos gatos, dos cavalos. É só nosso. Só nós podemos ser éticos. Seres responsáveis, que cuidam, que protegem, que não deixam que triunfe o darwinismo social. Os mais fracos desaparecem. Não, nós pelo cuidado, pelo amor, resgatamos, damos chance a cada ser, porque todos os seres têm algo a dizer. Tem uma verdade enunciada do universo de Deus. Então, nesse sentido, o ser humano é próprio. Só ele pode fazer isso. E hoje temos com urgência aprender essa sabedoria. E dar valor a todos os seres, de cada ser
tem valor em si mesmo e não só ordenado ao ser humano. Então, superar o antropocentrismo, pelo biocentrismo, a vida ao centro, o cosmos ao centro, a Terra ao centro. Segundo, superar a relação meramente utilitarista dos seres. Nós temos uma lógica de usar as coisas, atropelando as coisas, quando deve ser uma lógica de convivência. Se somos uma comunidade de vida, cabe o respeito, cabe a convivência, cabe a defesa mútua, a interretrodependência de todos com todos, nos ajudando para que todos possam continuar a existir e coevoluir. Esse é o nosso desafio. E outro grande conceito que nós devemos desenvolver é a cooperação. Porque a lógica do capital, do mercado, é a competição. De todos contra todos. E o mais forte ganha. Quando a lei suprema do universo, todos os cosmólogos e biólogos dizem hoje isso, é a cooperação de todos os seres. E quando nossos ancestrais primatas, há séculos atrás, milhares de anos atrás, iam à caça, não comiam cada um por si o que encontravam. Reuniam o alimento, levavam para o grupo e repartiam cooperativamente entre eles. Então, nós somos seres de cooperação e solidariedade. Aquilo que foi verdade ontem é verdade hoje. É o que mais falta no mundo de hoje. Nós somos cruéis e sem piedade. Toleramos que os pobres, que até 2008 eram 806 milhões, agora é 1 bilhão e 400 milhões, segundo os últimos dados da FAO. E nós não sentimos nada com isso. Deixamos eles viverem essa paixão, nessa via sacra, que tem mais estações do que aquelas do Senhor quando passou entre nós. Então temos que desenvolver a cooperação. Nicholas Stern, que é o grande cientista e economista do Banco Mundial, que era o representante da rainha da Inglaterra em Copenhague, assistindo aquele fracasso, disse: nós fracassamos porque somos vítimas do individualismo, da falta de cooperação. Se o problema é coletivo, devemos coletivamente cooperar. Nós não temos nenhuma experiência de cooperação, só em tempos de guerra ou de grandes catástrofes. Fora disso, cada país luta por si e contra os outros. Se essa é a lógica que vai prevalecer, nunca chegaremos a uma convergência para superar a crise da Terra. Então, precisamos de novos valores de humanidade, passar do capital material para o capital humano, do capital humano passar ao capital espiritual, que é o capital que nos faz solidários, sentir o outro, engajar-se para proteger a natureza. A ecologia mental é importante. Que ideias, porque tudo começa na cabeça. Como já Napoleão dizia, as guerras começam quando alguém decide lá na sua cabeça fazer a guerra. Depois ele arma os exércitos e vai para a guerra. Então o problema não é o exército, é a cabeça. E nós temos uma cabeça marcada pela violência, pela competição, pelo individualismo, quando devemos ser solidários, devemos ser cooperativos, devemos nos sentir irmãos e irmãs entre nós. Por fim, uma ecologia integral. Isso vem das novas ciências da Terra e da vida, que vem da física quântica. Porque depois de Einstein ficou claro para todos nós que matéria não existe. O que existe é energia. Matéria é energia altamente condensada, um campo altamente interativo. E nós somos atravessados por 1000 energias do universo, da Terra, de toda a ordem. E para encurtar ao longo do discurso, aquilo que a ciência diz, a nova cosmologia hoje, eu pude escrever um livro grande, que saiu primeiro nos Estados Unidos, O Tal da Libertação, que está até aí fora. Eu escrevi junto com um cosmólogo norte-americano. Trabalhamos 13 anos hoje. Inclusive, eu digo isso porque nós temos o complexo de cachorro lazarento. E esse livro ganhou a medalha de ouro em ciência e cosmologia.